esperar acertar. Eu olho para você, olho para a câmera. Fica à vontade. Uhum. Não precisa se preocupar não. Ok, gravando. Podia falar pra gente teu nome, local e data de nascimento? Mário Luiz do Nascimento, nascido em Joinville, Santa Catarina, em 7 de maio de 1958. Como foi que se deu o teu ingresso aqui na Petrobras? Eu fiz um concurso em 1979, meados de 79. Eu era aluno de engenharia química do penúltimo ano. E aí fui fazer um curso em Porto Alegre durante um ano, depois ingressei na Petrobras em 1980, agosto de 1980. E fala um pouco então da tua trajetória aqui dentro da Petrobras. Eu entrei na Superintendência de Industrialização do Xisto, fiquei lá durante 9 anos e alguns meses e em seguida me transferi aqui para a refinaria. Então minha história na Petrobras é nesses dois órgãos, primeiro trabalhando com pesquisa lá na unidade de xisto, né? Pesquisa e operação de unidades, na época ainda era semi-industrial, e depois vim aqui para a refinaria em 1990 para trabalhar com controle de processo, controle e automação de processo. Nesse meio tempo eu fiquei durante um ano em São Paulo, São José dos Campos mais precisamente, fazendo um curso de especialização em controle de processo na USP e depois acabei estudando um pouco mais e fiz o mestrado nessa área e tenho trabalhado desde então, né, desde 1990 aqui na Repar, sempre na área de automação e controle de processo. Então fala pra gente alguma coisa assim, relevante que você considera importante para a história da Petrobras e da Repar. Bom, uma das coisas que eu acho que é diferente das outras refinarias aqui na Repar é que a Repar, na época do projeto, de início para meados da década de 70, ela foi projetada para ter um computador de processo, que era então uma grande novidade, né? De forma que as informações diretamente do processo estavam disponíveis nesse computador e o operador tinha na telinha concentradas todas as informações. É claro que não se compara com o que tem hoje, mas na época era uma inovação muito importante. Que ano? Logo na partida da refinaria, né? Logo de projeto. Então, quando a refinaria partiu em 77, já partiu com o computador de processo que nenhuma outra refinaria no Brasil tinha, né? Nesse aspecto, as primeiras iniciativas fora o que já existia na Repar foram alguma coisa na Reduc, aí por volta de 1984, por aí, mas algumas coisas rudimentares, porque a tecnologia ainda era rudimentar, né? E depois, então, a partir de 86, 87, aí começaram a vir grandes sistemas baseados em computador, mas a Repar nesse aspecto foi pioneira, né? Então, aqui dentro da Repar mesmo se criou um grupo responsável pela manutenção desse sistema, um grupo de engenheiros eletrônicos e engenheiros químicos, que tornaram esse sistema então disponível, porque é claro que como era um sistema pioneiro, ele tinha uma série de características aí que precisaram de um estudo muito forte, muito grande, né, para mantê-lo operando. E a partir do advento dos microcomputadores aí por volta de 1986 e da ligação em rede, esse mesmo grupo desenvolveu então equipamentos que permitiram que as informações de processo passassem para uma rede de computadores. Era uma iniciativa então bastante ousada, né? Porque os próprios microcomputadores estavam começando e não se falava muito ainda em ter cada pessoa ter o seu microcomputador na mesa e ainda mais se isso fosse para olhar diretamente as informações de processo, que àquela altura só existia mesmo na Repar as informações colocadas em computador. Então se precisou desenvolver equipamentos que fizessem a rede de microcomputadores conversar com esse computador de processo, que eram coisas completamente separadas, né? E então o pessoal desenvolveu essa tecnologia, né? Esses equipamentos para fazer as coisas conversarem.
de forma que, enquanto as outras refinarias, pela limitação tecnológica, tinham que passar as informações via teclado, né? Faz a leitura manual, passa para o teclado para depois poder visualizar nos seus computadores, a Repar já tinha isso online, podendo fazer gráficos e olhar os dados da unidade sem precisar necessariamente ou esperar que eles fossem lançados no computador no dia seguinte, tá? Ou então ter que ir necessariamente até a unidade, né? Foi uma iniciativa pioneira que gerou inclusive um grupo bastante interessante de pessoas que, além de usuários, foram desenvolvedores de sistemas e mantém-se uma certa tradição até hoje em relação a isso, né? Eu acho que esse é um ponto da área onde eu trabalho, é um ponto bastante interessante da história da Repar, né? E com toda essa tradição que se criou, particularmente para mim foi uma satisfação fazer parte desse grupo, né? E eu só consegui, entre aspas, né, só consegui isso porque eu fiz um curso bastante específico para a utilização de todo esse arsenal tecnológico que já estava montado. E aí, quando eu me dispus a vir para cá, juntou-se aí a possibilidade da utilização com alguém que gostaria de trabalhar com isso, né? Então, me juntei bastante bem ao grupo, né? E uma forma de a gente botar esse conhecimento, todo esse tempo que a gente estudou, né? Então, em cima da tecnologia que já estava sendo disponibilizada, né? Tem mais algum caso, alguma coisa assim que você queira lembrar? Caso pitoresco, por exemplo? Pode ser. Bom, o pessoal que trabalhou mais lá no início do sistema tem várias piadas e brincadeiras que se faziam. Então existia na época, se não me engano, era um capacitor, uma peça que tinha sido substituída, uma peça pesada. E eles têm até o nome, eu não recordo agora, mas era uma peça pesada que ficava lá num canto e por acaso não tinha sido jogado fora. Então, quando alguém vinha com a refinaria, para a refinaria com uma maleta para viajar no dia seguinte ou no final do expediente, fatalmente acabava levando aquilo na mala e nunca deixava nem em casa nem em outro lugar, porque tinha a oportunidade de se vingar quando o próximo fosse viajar. Então, durante alguns anos, o pessoal viajou com aquele trambolho dentro da mala, né? Volta e meia tinha. Né? O pessoal botava. Na minha época, quando eu cheguei aqui, já não estavam mais colocando, mas essa brincadeira eu conhecia a peça, mas nunca carreguei. Devia estar no museu, né? Devia estar no museu. Inclusive, hoje a gente até procurou algumas peças antigas ou coisa parecida que a gente pudesse fotografar para botar no site ou até eventualmente disponibilizar para um museu, coisa assim, mas não foi achado de imediato. Acho que dá para a gente continuar a procura, né? Porque nós tínhamos até pouco tempo ainda uma perfuradora de cartões, que é um dinossauro, né? Aquela coisa que usava lá em 1970 e pouco. E que aqui era necessário no computador antigo. Esse computador, aliás, é até uma história interessante, né? Porque ele operou durante mais de 20 anos, com um fator de operação, disponibilidade praticamente total. E foi desativado quando nós substituímos. O último deve fazer uns 3 ou 4 anos que saiu. Eram 3 computadores, um na área de utilidades, outro na área de processo, outro de transferência e estocagem. Então, por ordem, saiu o de processo, depois o de utilidades e o de transferência e estocagem saiu mais recentemente. E funcionando, disponibilizando os dados o tempo inteiro. Um sistema muito, muito robusto, né? Feito pelos japoneses lá na década de 70. Enfim, a minha história aqui não é tanto em cima desse equipamento, né? Mas sim dos novos que surgiram a partir de 93 para 94, que nós começamos a substituição por equipamentos mais modernos. Aí já é outra parte da história.
que você acha dessa iniciativa, desse projeto, que é uma parceria do sindicato com a Petrobras, de contar a sua história através, né, do depoimento né, da visão dos seus trabalhadores? Eu acho muito interessante, é uma coisa, inclusive, que eu já tinha pensado, e volta e meia a gente senta numa roda de chimarrão na casa de controle e começam a aparecer as histórias, e eu sempre dizia, né, que tem que ter alguém com arte para botar essas coisas no papel, né? Então talvez a gente possa contar até duas histórias, né? A história oficial e a história através dos causos, né? Que são muito interessantes, tem uma gama muito grande, né? Se por um lado a gente vê muitas histórias de grandes vitórias da empresa, de realmente investimentos que deram certo, e outros que nem tanto, mas enfim, tem toda uma história como organização, como empresa. Tem outra do lado humano, do lado engraçado, do lado pitoresco, né? Não sei como é que o projeto vai se desenvolver nisso, mas eu sempre fui assim um fã disso, né? Gosto muito das histórias nos dois aspectos, né? Tanto da história técnica quanto da história pitoresca, através dos casos aí que o pessoal conta, né? Alguns que a gente viveu, outros que se conta, que acabam se tornando aí folclóricos, né? E essa parceria do sindicato? Muito interessante, porque o sindicato, tradicionalmente a gente sempre se sentiu meio com dois caminhos, né? Muitas vezes a gente fica dividido, né? Se alguém puxa para um lado e o outro puxa para o outro, você fica às vezes no meio, e eu acho que essa junção aí, através dessa iniciativa, é muito interessante, porque de uma certa forma coloca, né, o que sempre está junto efetivamente num projeto de mãos dadas, né? Onde não há aquele clima que por vezes se cria em função até de diferenças de posições, né? Tem mais alguma coisa assim que você queira falar? Você lembre? Teria algumas histórias aí que a gente poderia contar, né? Não sei se é o caso. E em termos de história, a gente tem também pessoalmente aí, né, uma história um pouquinho diferente lá na Superintendência de Industrialização do Xisto, né? Que é uma unidade completamente sui generis, né? Diferente das outras em função do enfoque de pesquisa que a gente sempre teve lá. Então é uma história um pouquinho à parte até do que nas refinarias se tem, né? Eu imagino que vocês devam estar fazendo trabalho lá, né? O Aldo, que acabou de sair daqui, também veio de lá, né? Certamente tem muito mais história do que eu para contar, né? Tá na nossa área aí, tem muito folclore, né, do pessoal aí, que se todo mundo for contar todo o folclore, as entrevistas vão durar imensamente, né? Eu acho que realmente é uma iniciativa de deixar essa história registrada, né? Deixar essa história registrada vai ser uma coisa fantástica de a gente poder ver, né? De poder ver. Eu não sei como é que estão sendo tratadas principalmente as histórias mais pitorescas, o pessoal conta à vontade, vocês vão fazer um trabalho paralelo, não sei como, né? Porque tem uma história, vou contar uma que eu presenciei quando nós estávamos justamente trocando de sistema, né? Botando o sistema novo baseado em computador, então a gente tem que fazer uma série de testes para ver se a configuração foi feita, se as ligações fio a fio, são milhares e milhares de pares de cabos que são ligados, e a possibilidade de erro sempre existe. Então a gente faz testes de par por par de fios, né? Então um desses testes envolvia para válvulas de controle, né? Envolvia que se fizesse modificações no computador e ver se essa modificação se tornava uma ação efetiva no campo. Então ficavam alguns operadores no campo e outros operadores no console fazendo os testes. E num dos testes uma válvula não se moveu. Aí, mas não pode, a ligação está certa e tal, o que está acontecendo? E o operador
acabou detetando, achando que poderia ser a gacheta da válvula muito apertada, porque a unidade tinha parado, então talvez a válvula estivesse apenas presa, né? E aí ele, pelo rádio, informou o pessoal do console que ele ia dar uma olhada, então que ele, vou liberar a gacheta. Só que essa expressão dita dessa forma soou um pouco estranho e o pessoal perguntou, mas como é que é? Não, eu vou liberar a gacheta aqui. Mas como você vai liberar a gacheta? Sai liberando aí, sem perguntar para ninguém? Mas eu tenho quase 20 anos de operação, se eu não puder liberar uma gacheta, quem que pode? E alguns minutos se passaram até que o operador percebesse que estavam gozando da cara dele em função do que ele disse que ia liberar lá e tal, sem perguntar para ninguém. E como a situação era em janeiro, estava quente e tal, daqui a pouco chegou o operador, todos falam, eu tô me matando lá em cima e vocês aqui só brincando aí. Pô, mas você queria o que também, né? Você fala que vai liberar assim... E o que é a gacheta, então, pra gente entender? A gacheta é um anel que fica, ele estrangula o eixo da válvula, tá? De forma que não haja vazamento. Então a forma da gacheta, quando ele disse que ia liberar, é um anelzinho. Tá? Aí o pessoal juntou uma coisa com a outra e ficou lá a liberação da gacheta durante algum tempo. Até hoje o operador está trabalhando aqui. De vez em quando a gente pergunta para ele se ele está liberando a gacheta ou se não está liberando a gacheta. Essa é uma história que eu acho que fica engraçado aí, como tem umas tantas outras, né? Algumas até impublicáveis. Então tá, a gente está caminhando para o final. Queria te agradecer então o seu depoimento. Tá, joia. Eu que agradeço poder participar no projeto aí, que eu acho que vai ter um alcance muito legal, uma iniciativa muito interessante. Obrigada. Joia.